Meu amigo, hoje o futebol simplesmente decidiu aprontar, e aprontar bonito, porque aquilo que o Estevão fez no jogo do Chelsea contra o Barcelona não foi só um gol, não foi só um lance de jovem talentoso, não foi só um brilho individual, foi um marco, um recado, um grito silencioso de um moleque que parece jogar com a naturalidade de quem nasceu para desafiar o mundo. E o mais impressionante não foi só o gol absurdo que ele marcou, mas sim a cara que o Lamine Yamal fez logo depois, aquela expressão de choque misturado com respeito, rivalidade e aquele pensamento inevitável do tipo: caramba, ele realmente fez isso? Um momento tão forte que congelou o estádio, congelou o ambiente, congelou até o próprio Barcelona por alguns segundos. Como se ninguém esperasse que o garoto fosse puxar uma jogada daquela magnitude em uma noite de Champions. Porque, convenhamos, quando se fala de Champions, qualquer detalhe vira história. E hoje, o detalhe foi a reação de um garoto que é apontado como futuro do seu clube diante do golaço de outro garoto que já virou presente de um time que anda respirando o ar da reconstrução. Só que reconstrução com brilho, com ousadia, com personalidade. Estevão recebeu a bola como quem recebe uma missão. A partir dali, meu amigo, não tinha mais volta. Ele avançou com aquele estilo que o Chelsea já aprendeu a reconhecer e, mais do que isso, já aprendeu a esperar. Drible curto, aceleração repentina, aquele corte seco que desmonta qualquer linha, aquela mudança de ritmo que deixa marcador preso no chão, aquela passada larga que parece de alguém que não sente pressão nenhuma. E quando chegou na zona de decisão, ele simplesmente ativou um instinto quase sobrenatural. Ergueu o pé, viu o espaço, entendeu o momento e mandou um chute daqueles que não se discute. Foi um chutão no melhor sentido possível, daqueles que saem com uma mistura de força, precisão e confiança que só atacante frio consegue transformar em obra-prima. A bola voou com uma trajetória tão perfeita que parecia desacreditar a física. E quando entrou, meu amigo, silêncio de surpresa, gritos atrasados, vibração inglesa, incredulidade espanhola. E no meio disso tudo, a câmera achou o rosto de Lamine Yamal. A expressão dele dizia tudo. Não era só espanto, era aquele olhar de: mano, eu não acredito que esse moleque fez isso bem na minha frente em um jogo desse tamanho. Era metade admiração, metade incômodo. Era um choque que parecia misturar respeito técnico e preocupação competitiva. É como quando dois gênios jovens se cruzam pela primeira vez em um palco gigante e entendem que aquilo ali pode virar história por muitos e muitos anos. A expressão do Lamine não foi de raiva, não foi de soberba, não foi de provocação. Foi pura, genuína reação de alguém que reconheceu: ali existe um talento perigoso, um rival direto, um espelho e um obstáculo. E essa honestidade facial dele viralizou no mesmo segundo, porque ninguém esperava tamanha transparência de um garoto que também carrega o peso de ser chamado de futuro do Barcelona. O mais curioso é que, apesar da rivalidade óbvia, não existe um clima de ódio entre eles. O que existe é competição natural entre jovens que sabem que suas carreiras vão se cruzar por muitos anos. Mas hoje, o dia foi de Estevão, e isso ficou claro nos olhos de Yamal. A câmera pegou ele mordendo o lábio inferior, balançando a cabeça devagar, como se estivesse perguntando mentalmente: como é que eu respondo a isso? E esse tipo de reação não se inventa. É espontânea, é verdadeira, é a essência do futebol quando as novas estrelas resolvem brilhar na mesma noite. E não dá para falar desse jogo sem citar o que o Chelsea tem se tornado com Estevão. O moleque chegou com a responsabilidade de carregar expectativas enormes, e ainda assim, ele parece jogar como se estivesse no quintal de casa.
Ele não encara a pressão como problema. Ele transforma a pressão em combustível. E dentro de um time que ainda está se firmando, ainda está se entendendo, ainda está encontrando sua identidade, ele virou ponto fixo, virou esperança, virou aquele jogador que muda clima, muda postura, muda jogo. Não importa o minuto, não importa o contexto. Quando a bola chega nele, o torcedor já inclina o corpo para frente esperando algo acontecer. Essa capacidade é rara, é preciosa e, sinceramente, é difícil encontrar alguém tão jovem com tanta naturalidade para decidir. O mais impressionante é como o Enzo Maresca enxerga isso nele. O técnico do Chelsea está simplesmente encantado com o garoto. Encantado de verdade, daquele tipo de encantamento que combina admiração técnica com confiança psicológica. Maresca já entendeu que está diante de uma peça que precisa de espaço total para desenvolver seu melhor. E isso fica claro na forma como ele posiciona o garoto, na forma como ele dá liberdade para ele, na forma como ele desenha taticamente o time para potencializar os movimentos e leituras do brasileiro. É como se o treinador tivesse percebido que qualquer limitação ali seria um crime esportivo. Maresca observa o Estevão como quem observa um diamante sendo lapidado a cada jogo. E o brilho aumenta numa velocidade quase abusiva. Não é só o gol, não é só o drible, não é só o chute. É o entendimento do jogo. É a capacidade de controlar momentos. É a leitura instantânea de espaços. É o domínio corporal. É a confiança de quem sabe que pode resolver a qualquer instante. E Maresca vibra diferente quando o Estevão toca na bola. Ele sabe que tem ouro nas mãos. Ele sabe que poucas vezes, em toda a sua carreira, viu um jovem com tanto repertório. Ele sabe que está testemunhando o surgimento de algo especial. Ele fala pouco, mas seus gestos dizem tudo. A forma como ele sorri discretamente após uma jogada do brasileiro, a forma como ele balança a cabeça com aprovação silenciosa, a forma como ele olha para o banco depois de um lance do moleque, como quem diz: "É isso que eu estou dizendo. Vocês estão vendo o que ele faz?" E depois do golaço de hoje, meu amigo, Maresca ficou completamente tomado pela satisfação de quem vê um plano funcionar com perfeição. Ele até tentou manter postura, tentou segurar, tentou não exagerar, mas é impossível esconder esse tipo de orgulho quando se está criando um protagonista europeu em tão pouco tempo. O maestro do Chelsea sabe que um jogador assim muda nível, muda ambição, muda projeto, e por isso ele protege, desenvolve e solta o menino na hora certa. Ele sabe que o futebol precisa desse brilho, desse estilo, dessa coragem. O jogo em si não virou o assunto principal. O assunto virou a jogada, virou o lance, virou a reação, virou o impacto que um momento pode causar. Porque na Champions, um detalhe tem o poder de apagar tudo ao redor. O drible de Estevão virou assunto, o chute virou assunto, a expressão do Lamine virou assunto. Tudo que envolveu esses poucos segundos virou manchete. E o mais insano é perceber que estamos falando de dois garotos que ainda estão no início de suas carreiras. Dois jovens que o mundo acompanha, que o mundo compara, que o mundo coloca lado a lado como símbolos de uma nova era. E você, torcedor, o que achou disso tudo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.